Ladies and gentlemen, welcome to violence. Well, nobody's perfect. Here's Johnny, said the white rabbit. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. kill everyone now. Only a ninja. Destroy a ninja. Eu nem devia estar aqui hoje. I'm not even supposed to be here today. Fuck! I'm not even supposed to be here today. I'm not even supposed to be here today. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui com o mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Bom, não tão junto assim, né, que é o Kaique. Prazer em estar aqui hoje, ou quer dizer, ou de não estar aqui hoje, né? Como é que está essa situação? Kaique, se apresenta pra gente. Bom, meu nome obviamente é Kaique. E eu sou bastante cinéfilo também, talvez não tanto quanto o Thiago, mas eu tive a grande sorte de fazer alguns curtas, eu estudei rádio e televisão na UFRJ, e hoje em dia coloco todo esse conhecimento adquirido para falar mal dos filmes, para falar sobre os filmes no site do popoca.com.br. E continuo assistindo coisas como acompanhando, assistindo e tentando um dia, quem sabe, voltar a produzir mais alguma coisa. Bom, e Kaique, você viu algum filme bacana essa semana para indicar para os nossos ouvintes? A semana eu vi o filme brasileiro que eu não tinha visto quando estava no cinema, chamado Bingo. Se você ainda não assistiu, ele está na HBO, se você tiver a assinatura da HBO Go, ele está disponível lá. E me surpreendeu bastante o filme, não da história ter sido surpreendente de alguma forma, mas assim, eu achei há algum tempo que eu não estava vendo filme brasileiro. Eu tenho essa mancha na minha cinefilice de acompanhar poucos filmes brasileiros, e aí ao ver Bingo me surpreendeu positivamente na qualidade que a fotografia tá num filme que não é necessariamente Globo Filmes, né? Porque o Vladimir Brich está muito bem no papel, e a Leandra Leal também tá no filme. Então foi um filme que eu gostei porque ele foi um filme bem feito. Ele é bem redondo. O roteiro, o início funciona do início, meio ao fim. Termina bem o filme, que é uma falha, costuma ser uma falha de diversos filmes de cinema brasileiro, que às vezes termina, acaba, você não sabe, já? Começa a rolar os créditos, você toma um susto. E não acontece. O filme tem uma boa curva, um bom arco, eu curti bastante. É uma excelente recomendação. Não é aquele filme que vai mudar a sua vida, mas se você não conhece a história do Arlindo Bastos, o filme dá representa de forma ficção, obviamente, tem muita coisa que não é verdade, mas é inspirado na história real do Arlindo Bastos, que foi o Bozo no Brasil no início da década de 80. Então é um filme que recomendo. Sim, eu gostei muito também. No episódio de hoje, o Kaique me propôs esse tema, eu gostei, e a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer no programa. A gente vai falar sobre o Kevin Smith, vai fazer um panorama sobre os filmes desse diretor e vai falar da importância que esse diretor teve para o cinema mundial. Kaique, me diz como surgiu a sua paixão pelo Kevin Smith? Quando é que foi o primeiro filme do Kevin Smith que você viu? Pois é, essa é uma história bastante interessante, que eu estava assistindo um dia, eu cheguei em casa da escola, e o meu padrasto tinha começado a assistir um filme que ele tinha alugado na locadora. E eu comecei a assistir de curiosidade que estava passando ali. Nunca tinha ouvido falar do Kevin Smith, nunca tinha ouvido falar de filme. E naquela época eu assistia filmes de uma forma diferente. Eu não era muito de saber quem dirigiu, de saber quem escreveu, de saber... Eu reconhecia os atores e conhecia um ou dois diretores famosos, tipo Spielberg, ou então, na época, Scorsese, né? Então, tinha um nome ou outro famoso, falava, realmente, esse cara é famoso. E só isso, não era muito de acompanhar com muito afinco. E aí eu tava assistindo o filme e eu achei diferente de tudo que eu já tinha assistido naquele momento. O filme que eu tava assistindo naquela época era o Dogma. E achei, assim, os diálogos paralelos, que não tinham a ver com a linha da história necessariamente, a loucura do roteiro, aquilo tudo me surpreendeu. E eu quis saber mais sobre quem era essa pessoa. E alguns dias depois, eu tava conversando com alguém, recomendando esse filme, falei, caraca, vi esse filme genial, e falava assim, assado, não sei o que, tal, descrevi o filme, e a pessoa, conheço o filme, é do Kevin Smith.
esse filme tem um diálogo genial, assim como todos os filmes do Kevin Smith. Eu, assim, pim! Como assim todos os filmes do Kevin Smith? Foi ali, eu acho que é a primeira vez que eu me dei conta, né, que caiu a ficha, que filmes eram escritos por pessoas, não eram só dirigidos, e que essas pessoas podiam, de repente, ter escrito outros filmes com semelhanças e diferenças e tudo mais. Aí eu procurei saber mais sobre ele. Aí eu fui assistir na ordem que ele foi lançando os filmes. Que aí eu assisti o Balconista, logo depois assisti o Barrados no Shopping e o Procura-se M, que eram os filmes que ele tinha lançado até aquele momento. E aquilo ali, literalmente, né, a expressão em inglês, né, tipo, explodiu a minha mente. Né, abriu portas assim, em relação ao cinema, de que não era só ação, não era só filme famoso de Hollywood, existia o cinema independente. O cinema indie era algo que existia e que era muito bom de ver, que te dava realmente, abria portas para coisas diferentes. Não era só Sessão da Tarde nos anos 80 ou filme de aventura lançado naquele final de semana. Então, o Kevin Smith não foi só um diretor bom, como abriu portas para mim a apreciar filmes diferentes do padrão. Eu lembro, você falou em cinema independente, eu lembro que nos anos 90 o cenário do cinema independente muda. Você agora, nos anos 90, capitaneados pelo Kevin Smith e pelo Tarantino, pelo Robert Rodrigues, você tem uma nova geração de cineastas que não eram nem mais formados em termos práticos, né? Tinham uma formação prática, como o pessoal da escola Corman, lá nos anos 70, né? Que vai dar origem à nova Hollywood, nem o pessoal mais teórico, que é o pessoal do cinema independente americano dos anos 80, como o Spike Lee, que foi formado em comunicação de massas, ou o Jim Jarmusch, que foi formado em cinema. Essa turma foi formada pelas locadoras. Exatamente. E isso reflete diretamente no Balconista, porque você tem o personagem que era para ser, o Kevin Smith escreveu o personagem do Randall, que era o cara que trabalhava na locadora, para ele. Sendo que 2 dias antes de começar a gravar, ou 3 dias antes de começar a gravar, ele deu para trás e ele pensou assim, tem muita fala para esse personagem, assim, eu não sou ator, o que eu tô fazendo aqui? E aí ele transfere, aí ele chama o amigo dele, que fez o Randall, no final das contas, ator, e ele botou pra ele o personagem que não tinha fala nenhuma. E assim nasceu o Silent Bob. Porque assim ele podia estar no filme dele, sem ele precisar ficar decorando falas. Então, olha, o Kevin Smith, ele nasceu em Red Bank, Nova Jersey, em 2 de agosto de 1970. O primeiro contato que ele teve assim, com o cinema independente foi justamente com o filme do Richard Linklater, que é aquele Slacker. Você chegou a ver Slacker? Não, esse eu não conheço. É muito bacana, assim, a história vai pulando de pessoa para pessoa. Então, vamos supor, estamos nós dois conversando num bar. Agora é meio difícil por causa da quarentena, mas vamos supor, a gente está conversando no bar. Aí chega uma pessoa e começa a conversar com a gente. Aí essa pessoa sai, levanta e vai conversar com outras pessoas. A câmera vai seguir essa outra pessoa. Entendi, muito interessante mesmo. E aí essa outra pessoa vai e encontra mais uma galera e eles ficam conversando. E eles conversam de tudo, desde alienígena até o Papa Nicolau da Madonna. E aí é muito interessante. Esse filme lembra muito Fantasma da Liberdade, do Buñuel, que também é assim, só que em vez de ser uma coisa surrealista com a burguesia, os pequenos burgueses conversando sobre coisas absurdas, é o pessoal dos anos 90, aquela Slacker Generation, conversando sobre coisas próprias daquela época. E principalmente a cultura pop, porque imagina, algo que influenciou muito os anos 90 foi justamente esse crescimento da cultura pop dos anos 80. Você tem a Madonna, o Michael Jackson, o Star Wars, o He-Man, toda essa cultura pop estava muito vibrante nos anos 80. Cultura de massa para você vender boneco, tudo isso influenciou muito quem é criança e adolescente nos anos 80. E nos anos 90, essas pessoas começaram a passar para os outros essa experiência que eles tiveram, né? É só nos anos 80 mesmo que a gente tinha um filme, na verdade vários filmes, censura de 18 anos, que tinha boneco. Assim, Rambo,
Robocop, essas coisas tudo tinha boneco, imagina. Certamente. Você vê como é que uma criança ia ter que gostar de Rambo, né? Um filme que é sobre o cara que sobreviveu à guerra no Vietnã e sofre preconceito na cidade porque ele perdeu a guerra e as pessoas são completamente ignorantes com ele e ele acaba estourando e entra em guerra com uma cidade e isso vira um boneco de ação, onde vira um desenho animado. Foi uma década estranha. Kevin Smith, ele fez 4 meses de cinema lá na Escola de Cinema de Vancouver, mas ele saiu, não teve mais interesse e resolveu voltar a trabalhar como balconista numa loja de conveniência lá em Leonardo. E foi daí que surgiu a ideia de fazer o seu filme O Balconista, que é por onde a gente vai começar. Exato. Uma coisa interessante da história de como O Balconista foi feito é que ele foi pago na época por linha de crédito de cartão de crédito. Ele tinha uns 5 ou 6 cartões de crédito que ele ia abrindo. Aí o cartão de crédito tinha um limite de, sei lá, $3.000 ou $4.000 e ele detonava o limite para poder alugar o equipamento, pegava um outro cartão de crédito, detonava o limite, foi isso aí o filme custou mais ou menos em torno de $30.000. Ele vendeu as revistas também, né? Porque o Kevin Smith tinha isso de gostar muito de revista em quadrinho, a gente vê isso em praticamente todos os filmes dele. Ele acabou tendo que vender parte da sua coleção para bancar o filme. Então ele chega desse desespero, foi a grande aposta dele. E outra coisa interessante é que o filme é preto e branco, né? O Balconista. E aí alguém comentou uma vez, em algum fórum, alguma revista, alguma coisa, dizendo que ele teve essa ideia para fazer um simulacro das câmeras de segurança das lojas de conveniência. Aí o Kevin Smith leu isso e achou genial. E falou, caraca, não, eu não tinha pensado nisso, mas agora eu vou falar para todo mundo que é. Que o verdadeiro motivo de ter feito preto e branco foi porque não tinha muito equipamento de luz e a iluminação da loja era toda branca, aquela iluminação de cima que deixava todo mundo horroroso. Falou, cara, a iluminação vai ficar uma bosta, então eu vou, desculpa o palavreado, mas a iluminação vai ficar horrorosa, então eu vou botar em preto e branco e dá pra disfarçar um pouco mais. Foi só isso. Na segunda vez que eu vi o filme, eu achei que ia ser assim, a descida aos infernos lá do Dante. Qualquer semelhança com a Divina Comédia não é mera coincidência, pelo inferno que é a vida de um balconista durante o dia. Então vão acontecendo várias coisas nesse filme, e o Dante, que nem era para estar trabalhando hoje, Not even supposed to be here today. Fuck! I'm not even supposed to be here today. I'm not even supposed to be here today. acaba sofrendo os reveses da vida que acontecem isso, e ele vai mostrando a sua insegurança, né? Enquanto Dante é guiado pelo Virgílio, quem guia ele nesse inferno é esse amigo que é o Randall Graves. Eu achei muito bom o filme. E nele dá para se notar alguns elementos que vão estar presentes por toda a carreira do Kevin Smith. Sim, o Balconista, né, ele segue a narrativa clássica, né, de você ter o personagem principal, o conflito aparece e você tem uma resolução para esse conflito no final, mas ao mesmo tempo tem tantas histórias paralelas acontecendo que ele se mistura um pouco na narrativa clássica com a questão episódica de alguns filmes europeus. Não sei se ele fez isso com esse conhecimento, mas certamente a influência que ele tinha dos filmes que ele assistia atingiu ele nisso. Então você, ao mesmo tempo que você tem essa história inicial do Dante, do que ele tá fazendo ali naquele dia, e do caso dele com a namorada, que ele gosta, mas não gosta, e tem uma outra namorada antiga que ele tá lá, então ele tá ali naquele conflito pessoal, ao mesmo tempo você tem os amigos que aparecem na loja dele, que não respeitam, e que ele quer jogar hóquei, mas não pode porque tá lá trabalhando, as conversas paralelas sobre cultura pop e tudo mais, isso que vai fazendo um comentário da sociedade jovem, daquele jovem adulto que já tá velho demais para depender dos pais, mas ao mesmo tempo ainda não tem know-how suficiente para ser um adulto de verdade. Que é o que é um pouco da geração dos millennials sofrem hoje em dia. Algumas frases, algumas citações desse filme, acho que ainda marcam a cultura pop, desde o cara brincando de tubarão com o Doritos, até passando pela uma discussão sobre os trabalhadores
lá na Segunda Estrela da Morte. O Luke, na verdade, matou um monte de trabalhador que era inocente. Olhar a cultura pop de uma maneira fora do óbvio é realmente muito... E é algo que eu fazia com os amigos, né? Você fala, peraí, você já parou pra pensar que o Gargamel, só o Gargamel vê os Smurfs, ninguém mais, que aquilo é viagem dele, que ele na verdade fica catando cogumelo na floresta e os Smurfs são viagens da cabeça dele. Todas essas conversas são refletidas nesse filme. Então você, pela primeira vez, eu consegui me ver num filme. Porque assim, eu não era o Rambo, eu não era o Indiana Jones. Eu gostaria de ser, mas não era. E quando você tinha um cara conversando sobre Star Wars na locadora, eu falei, eu sou esse cara. Esse filme me representa. Você sabe que os Smurfs, na verdade, é tudo propaganda comunista, né? Porque, primeiro, eles não têm acumulação primitiva de capital, né? Você não tem um Smurf banqueiro. Se você precisa de alguma coisa, você precisa de comida, você vai lá no Fominha e ele te faz um bolo. Você precisa de que alguém construa alguma coisa, você vai lá e pede para habilidoso. Não tem assim, tipo, dinheiro não circula, né? E o fato de o Papai Smurf usar vermelho, a barba... O Papai Smurf é o camarada Papai Smurf. Pois é, esse tipo de conversa poderia estar no filme do Kevin Smith, por exemplo. Ele segue, né, depois do Balconista, ele já segue com o Barrados no Shopping, que ele achava que ia ser um grande sucesso, e ele depois falando sobre isso, ele meio que não entende porque não foi um sucesso tão grande. Ele já consegue um pouco mais de dinheiro, o filme dessa vez é colorido de verdade. Eu, pessoalmente, adoro Barrados no Shopping. Pra mim, não só é um excelente filme, mas como é um excelente filme de comédia. Ele consegue, no mesmo filme, trabalhar com comédia comédia de erros, ao mesmo tempo que ele faz o comentário, continua fazendo um comentário do que é ser um jovem adulto nos anos 90 sem ter muita responsabilidade e sem ter dinheiro. Faz comédia física, né? Aquela coisa meio Chaplin, né? Uma coisa meio slapstick. Isso é também utilizado, comédia surreal, de humor. Você tem diversos... E você tem já uma coisa que ele mostra mais no Barrados no Shopping do que no Balconista é a habilidade dele de conseguir bons atores para os filmes dele. No Barrados no Shopping você tem o Michael Rook, que fez Walking Dead durante muitos anos, e ele é um ator bastante famoso. Você tem o Ben Affleck. Sim, e ele conseguiu muito sucesso quando ele fez aquele filme Harry, o retrato de um serial killer, lá em 86. Exatamente, então já era um ator famoso que ele conseguiu trazer. Ele lançou a carreira do Jason Lee, que depois fez My Name is Earl, ele fez a voz do Syndrome, e o Jason Lee na época ele era skatista, e que resolveu virar ator, e eles conseguiu, né, lapidar essa gema. Aí, e o Ben Affleck, já comentei, o que mais que participou desse filme? Na época, Shannon Doherty, que fazia a Brenda de Barrados no Shopping. Inclusive, Barrados no Shopping só tem esse nome em português por conta da atriz que fez a Brenda, que em inglês é Mallrats, o nome, que significa, sei lá, rato de shopping, ou seria como se fosse um vagabundo de shopping. Essa seria a tradução mais certa. Eles chamam de Barrados no Shopping porque a atriz era a atriz mais famosa na época e que ela fez Barrados no baile, né? Então aquela coisa de tradução de filme para português que é explicável, porém inacreditável. Que é dos mesmos criadores de Vingador do Futuro. E a gente vai ter mais casos desses nos filmes do Kevin Smith, né? Sim, com certeza. Procura-se M foi um filme que na época, eu acho que muita gente dizia que na época era o melhor filme dele. O que você acha de Procura-se M? Eu vi há muito pouco tempo atrás, eu vi quando a gente foi partir para essa nossa conversa. Eu vi de novo ontem, para sedimentar a minha posição, para ver se... Não estava errado exatamente por causa disso, porque você falou que naquela época... Eu lembro que o Tarantino tinha dito que esse tinha sido o melhor filme de 97. Eu tenho alguns problemas. Posso entrar no mérito, apesar de não ser meu lugar de fala, né, da representação das lésbicas no filme. Eu não sei se o que falta para as lésbicas é realmente o Ben Affleck na vida delas. Mas uma coisa que eu estava pensando depois que eu vi o filme... Eu lembrei muito que o Kevin Smith trabalha muito com duplas, né? Você tem o Dante e o Randall no Balconista, você tem o Brody e o T.S. no Mallrats,
E no Chasing Amy você tem o Holden e o Banky. Eles são mais ou menos a mesma coisa, né? Você tem o Banky, Randall... São todas as versões do próprio Kevin Smith, quando você para pra olhar. Exatamente, que são aquele pessoal que fala muito de cultura pop, mas também não tem muito controle da língua, falam umas coisas que as pessoas podem achar agressivas. E controla com a própria insegurança deles. Porque, no fundo, todos os personagens principais, até esse momento da carreira, são personagens muito inseguros. O Dante é inseguro com o relacionamento que ele tem com a namorada. O principal o T.S., ele é inseguro também com a namorada. Ele acha que a namorada não gosta o suficiente dele, ele tá pronto pra pedir ela em casamento. O Ben Affleck, quando descobre que a Alice, pois é, eu tô falando de Amy, mas o nome dela não era Amy. Ela era mais experiente que ele no final das contas. Porque ela não só era lésbica, como também ela já transou com 2 caras. E aí ele fica muito, muito perturbado. E o que eu pensei é que, assim, apesar de essas histórias funcionarem muito bem no Balconista, exatamente por aquilo que você falou mais cedo, eu acho que não funciona aqui, porque no Balconista há várias histórias acontecendo ao mesmo tempo. E quando você vai no Procura CM, é só essa história, e essa história eu não sei se dá caldo. Ou mais, assim, o personagem do Ben Affleck, o Holden, ele representa tudo aquilo que eu odeio nas comédias românticas, que é aquele personagem que todo mundo adora, todo mundo acha uma pessoa sensacional, mas eu não vi. Eu não acho, assim, tipo, eu queria que o Kevin Smith me desse a oportunidade de ver o Holden como uma pessoa espetacular, e eu só vejo uma pessoa extremamente insegura, que eu não acho que... Não sei como a Alyssa poderia ter se apaixonado. Mas eu acho que, no final das contas, eu concordo com você em relação que o filme não envelhece muito bem. Como a gente via a questão da representatividade nos anos 90, era muito diferente de hoje em dia. O filme tem o mérito de mostrar, de ser representativo numa época que existiam poucos filmes representativos. Isso acho que isso é um pequeno mérito que o filme possa vir a ter. Mas como você, realmente não é o meu lugar de fala em avaliar o quão benéfico é isso ou não. Não sei avaliar isso nem na época, nem hoje em dia. Então, mas no ponto de vista do personagem do Holden, que é o que o Kevin Smith está escrevendo, eu não acho que ele era maravilhoso. Pelo menos eu não lembro de todo mundo achar ele maravilhoso. Pelo contrário, todo mundo tem muitos problemas com ele durante todo o filme. E a Alice estava disposta a, de repente, abrir um pouco, dar uma chance para ele, apesar das falhas dele. Mas a insegurança dele chega num ponto que ele põe tudo a perder. E eu acho isso importante no filme, no final das contas, que ele não termina, né? Ele não é uma comédia romântica, clássica, no sentido de que ele não termina com ela no final. Se você não viu o filme, desculpa. Mas o filme é de 97, então vai tomar banho. Acho que 20 anos depois já vale. Mas eu acho que é isso. Eu acho que no final das contas ele não é um personagem maravilhoso, nunca foi. Tanto é que é por isso que ele não termina com ela no final. Nem consegue, a pequena chance que ele teve, ele não consegue encarar. Mas essa história meio que tem o seu epílogo no último filme que o Kevin Smith lançou, no Reboot. Uma outra coisa me chamou a atenção. Logo no começo do filme, é quando um fã dele chega e fala que o Jay e o Silent Bob, eles são uma mistura de Bill e Ted com Cheech and Chong. E aí o Ben Affleck, o Holden, vira e fala assim, não, eu escrevo pensando mais em Rosencrantz e Guildenstern e Estragon e Vladimir. A partir daí eu já falei assim, putz, o cara é meio pedante, porque assim, ele está citando o Rosencrantz e Guildenstern, que é do Hamlet, mas assim, essa visão deles, porque eles quase não falam no Hamlet, mas tem uma peça que depois virou filme com Gary Oldman, que é o Rosencrantz e Guildenstern são mortos, que é exatamente assim, os dois, Rosencrantz e Guildenstern, como eles só aparecem 2 vezes no Hamlet, mostra o que eles ficam fazendo, e eles ficam lá filosofando sobre a vida, enquanto está acontecendo as coisas no Hamlet. Lá ao fundo, eles ficam lá discutindo sobre a existência ou qualquer coisa assim. É bem bacana. E
Vladimir e o Estragon é do Esperando Godot, né? Então Mas são 4 duplas aí que são tremendamente conhecidas. Pois é, e continuando na carreira aí do Kevin Smith, depois do Procura CM, você vê o Dogma, que é outro filme que luta aí como o melhor que o Kevin Smith já fez. Eu gosto mais de Barrados no Shopping, eu acho ele mais original, mas ao mesmo tempo Dogma foi o meu filme de entrada, então eu não tenho capacidade emocional de avaliar friamente qual seria o melhor ou não, mas o Dogma tem um pouco de tudo. Tem um pouco de muita comédia, tem um pouco de sarcasmo, tem um pouco de crítica à igreja. Aliás, se tiver com tempo, veja, procure no YouTube o próprio Kevin Smith falando de quando ele foi num protesto contra o Dogma. Ele contando essa história, uma das coisas mais engraçadas que você vai ver. E eu acho que o Dogma acaba fechando um pouco, digamos assim, né, a primeira fase do Kevin Smith como cineasta. Porque logo depois ele lança o Jay and Silent Bob Strike Back, ou Império do Besterol Contra-Ataca, como vem como veio pro Brasil. Outro exemplo de títulos traduzidos meio livremente aqui no Brasil. Né? Mas pelo menos tem o Strike Back, ele é uma referência ao Star Wars, né? Então dá pra entender esse. Por que não fala como título original, que é Jay and Silent Bob Contra-Atacam? O pessoal não gosta de botar nome próprio no nome de filme. Já vi que quando tem nome próprio só, sempre tem um subtítulo, né? Então. Mas é isso. Esse filme, pra mim, ele vendo ele de novo, quando eu vi a primeira vez, foi no Festival do Rio, assim que ele foi lançado, eu adorei o filme porque eu tava muito dentro daquele universo quando eu assisti. Eu já tinha assistido todos os filmes do Kevin Smith até aquele momento várias vezes. E aí eu ri de todas as referências, de todas as piadas, achei o máximo. Assistindo de novo alguns anos depois, o filme não envelheceu muito bem pra mim. Ele me pareceu exatamente isso que ele se propõe a ser. Ele é uma colagem de todos os filmes que o Kevin Smith fez naquele momento, então ele usa aquilo como uma ode à própria carreira. Então é como se fosse um grande episódio de vídeo show, sendo que ao invés de ser sobre a Globo, era sobre os próprios filmes do Kevin Smith. Então é um filme que é um pouco levemente masturbatório, digamos assim. Citação, ele se cita muito no filme, né? Isso, e ele acaba adicionando muito pouco, eu acho. Eu acho que ele mesmo fez esse filme com essa ideia de fechar, tanto é que o filme termina, na cena pós-crédito, se eu não me engano, termina com Alanis Morissette fechando o livro do View Askew Universe, que o View Askew é a empresa que ele criou para a produtora que ele criou para fazer esses filmes, e ele fecha o livro nesse filme. Então assim, desisti, eu agora vou virar um diretor sério na cabeça dele, e esse foi o último filme desse universo. Mas não foi. Mas não foi um pouco pelas próprias decepções dele com a indústria, né? Que depois ele fez o Menino dos Olhos. Esse é mais um exemplo daquilo que a gente estava falando, né? Porque o tradutor vai pegar Jersey Girl e vai transformar em Menina dos Olhos. É inexplicável. Esse filme é o tipo de filme que eu não entendo porque não fez nenhum sucesso. Porque eu assisti o filme na época, ele é uma comédia romântica acima da média, inclusive. Mas é isso, não é um filme genial, não é um filme que vai mudar o seu mundo. Novamente você tem aquele talento para puxar atores interessantes, o Will Smith faz uma ponta no filme. Ben Affleck, que já estava acostumado a fazer filmes com ele, retorna no papel principal. Sim, a Liv Tyler faz o interesse romântico, é Jennifer Lopez. Faz uma pequena ponta no filme. E assim, ele é uma comédia romântica super competente, eu acho que foge de certos paradigmas da comédia romântica de uma forma boa. É um filme que me emociona, porque no final das contas você acha que o Jersey Girl vai ser a história do romance dele com a Liv Tyler, mas no final das contas é uma história do relacionamento dele com a filha, dele construindo o relacionamento dele com a filha. Então ele é um bom filme. Eu sinceramente não entendo por que dele não ter feito mais sucesso do que ele fez, dele ter sido completamente esquecido assim na história do cinema. Tem em filmes posteriores, eu acho que no Reboot
eles vão falar mal do Jersey Girl, mas eu gostei do filme também. Eu acho exatamente isso. É uma comédia romântica, não é nada parecido com aquilo que ele fez em Dogma, ou em Barrados no Shopping, ou em Balconista. É uma coisa radicalmente diferente. Ele dá umas... O Kevin Smith tem uma hora que eles dão umas guinadas muito interessantes nos filmes dele, e esse daí foi um caso, realmente. Para uma comédia romântica, esse filme é muito bom. E é aquilo que você falou, né? A relação dele com a filha é o ponto central do filme. Exato, e talvez seja esse o problema do filme, assim, analisando friamente, porque o que se esperava do Kevin Smith era realmente um humor mais escrachado, um comentário da cultura pop no momento. Acho que se esperava isso dele, e é um momento que ele decide, não, vou querer fazer algo diferente, vou querer fazer algo mais comercial, vou querer fazer algo... E talvez os fãs, talvez a indústria não tenha abraçado ele como ele gostaria, ele achava que a indústria deveria abraçá-lo, e os fãs mais hardcore se sentiram meio traídos de ele estar fazendo algo que não era o que eles esperavam. Talvez ele tenha feito algo que não tenha agradado ninguém no final das contas, mas analisando fora desse contexto, é um filme super competente. Eu acho que eu diria um nota 7,5, talvez um nota 8, fácil. Acho que não tem nada de muito ruim no filme pra dizer assim, esse filme é uma porcaria. E aí, exatamente, logo depois que ele experimenta dar essa guinada para fazer uma coisa diferente, né, ele volta com o Balconista 2. Sim, foi logo depois do Jersey Girl, o Balconista 2? Ou teve alguma coisa? Foi 2006, né? O Balconista 2, eu acho que foi aquela coisa dele ter ideia, tipo, essa história não morreu, tenho mais alguma coisa para contar nessa história. E ele foi trazendo. E foi difícil trazer as pessoas para fazer o filme. Um dos motivos dele ter feito esse filme também foi para ajudar o Jay, né, o Jason Mewes, que desde muito cedo teve problemas sérios com drogas. E ele, ao fazer Jersey Girl, ele meio que estava sentindo abandonando o Jason Mewes. Então foi um filme, foi uma maneira que ele tinha de ajudar o amigo dele. E eu acho que o Balconista 2 em inglês o termo é return to form, né? Ele meio que volta à velha forma, né? De fazer comentário pop, de fazer da história de um cara de meia idade agora, que é o mesmo personagem. Antes era um jovem adulto, agora chegando à meia idade, ainda com as mesmas inseguranças, que não conseguiu crescer e estava prestes a se casar. Então ele tinha que virar o adulto que ele não conseguiu ser ainda. E tudo isso se reflete no filme de uma forma interessante. Eu acho que o filme termina muito bem. E eu noto algumas referências, não muito claras, mas algumas fórmulas que o Kevin Smith usou lá no Balconista de volta. Né? Você tem a questão da cultura pop, mas você também tem a questão do terraço, né? Porque enquanto no primeiro Balconista eles vão jogar hóquei no terraço, no Balconista 2, a chefe do Dante ensina ele a dançar pro casamento, né? Dá pra ver algumas coisas que o Kevin Smith trouxe de volta lá do primeiro filme dele. Mas eu falei em hóquei, vou aproveitar e vou fazer a pergunta. O que veio primeiro, o Kaique? Veio o hóquei ou veio o Kevin Smith? Olha, eu comecei a jogar hóquei em 94, 95. E eu só fui conhecer o Dogma em 99. Então, certamente o hóquei veio primeiro. E uma das coisas que como eu falei antes, uma das coisas que eu me vi representado ao ver o filme do Kevin Smith era isso. É alguém fã de hóquei. O Dante joga hóquei no telhado. O Brody joga o hóquei no videogame quando ele tá com a namorada. Você tem o hóquei está presente em todos os... O hóquei e a cultura canadense como um todo está presente nos filmes do Kevin Smith, e eu acho que certamente foi uma grande influência para mim. Assim, eu olhei e vi, caraca, um personagem que gosta de hóquei. Foi um plus a mais, como dizem por aí. E ver isso nos filmes é muito interessante, que eu vejo conforme ele vai mais pra frente na carreira dele, ele tem um filme que ele sempre falou que ele gostaria de fazer, é um filme chamado Moose Jaws, que é uma
uma espécie de tubarão encontra com alce canadense. No Letterboxd fala que ele vai lançar esse filme, né? Porque ele é o que vai fechar a trilogia do Great White North, a trilogia canadense do Kevin Smith. Pois é. É o filme que ele quer lançar, mas eu acho que ele vai lançar o Balconista 3 antes disso. Então, aí depois, em 2008, ele faz... É Pagando Bem que Mal Tem? Pois é, exatamente. É uma tradução muito engraçada. Talvez porque em português jamais deixariam o nome pornô estar no filme. O nome do filme original é Zack and Miri Make a Porno, que se traduz como Zack and Miri fazem um pornô. 2 amigos, né, heterossexuais que já moravam juntos, resolvem fazer um filme pornô pra ganhar dinheiro, basicamente. E aí dessa vez eles usam atores famosos, ele mesmo não aparece no filme em nenhum momento. Você tem... E é mais uma tentativa dele, né, a tentar o cinema comercial, eu acho. Né? Você tem o Menino dos Olhos, o Balconista 2, apesar de ser um return to form, tá longe de ser um filme exatamente um filme independente, já é um filme já bem mais estruturado. Você tem a Rosário Dawson já no filme, que já é uma atriz famosa, então ele já tem... ele sai um pouco... não é mais um filme com os amigos, então já é um filme já melhor produzido. E você tem o Zack and Miri, que ele é totalmente produzido no sentido de você precisa de atores grandes, você precisa de contrato, de marketing, distribuição e tudo mais. E eu não sei como que ele foi na bilheteria. Você tem essa informação? Tenho. Foi ruim, e foi justamente esse filme que fez com que o relacionamento do Kevin Smith com o Harvey Weinstein fosse por água abaixo. O Kevin Smith passou a reclamar que a Miramax não estava fazendo marketing do filme, por isso que o filme foi ruim. E parece que foi um dos filmes que o Harvey saiu metendo o dedo na edição, não é? Ele tinha essa fama de sair cortando coisas que ele não gostava do filme, e aí deixava os diretores meio malucos. Eu acho que só Tarantino que ele não fazia isso, né? Aquela coisa, né? Vai dependendo do sucesso de cada um. Ele era bem comercial. Se o filme dava dinheiro, ele deixava fazer o que queria. No momento que não desse dinheiro, ele metia a mão e dane-se. O lance dele era ganhar dinheiro e meter a mão nas mulheres. Aí foi o que realmente acho que mata o relacionamento dele. Tem coisas engraçadas. Eu não sou um grande fã do Zack and Miri. Eu acho que o Zack and Miri esbarra talvez na moralidade da produtora, talvez na moralidade do próprio Kevin Smith. O Kevin Smith, apesar de ter um humor muito... às vezes infantil, às vezes ele gosta de lidar com temas sexuais muito fortes, mas eu acho que no final das contas a criação dele católica deixa ele muito moral. Então a escolha do personagem do Ben Affleck em Procura-se Amy é uma escolha fundamentalmente moralista. As dúvidas do Dante, tanto no Balconista 1 como no Balconista 2, são dúvidas extremamente moralistas no seu cerne. Então acho que um bom moralismo do próprio Kevin Smith, eu acho que não teve coragem de levar o Zack and Miri Make a Porno, o Pagando-se Bem que Mal Tem, para onde o filme parecia estar levando. Eu acho que essa a premissa do filme é muito boa, mas acho que ele falha nessa escolha moral do final do filme, que é: oh meu Deus, agora nós fizemos sexo e nosso relacionamento mudou. Se fosse menos moralista nesse sentido, acho que o filme teria a chance de trazer muito mais público do que foi na época. Aí depois ele fez Tiras em Apuros. Nossa, esse foi um dos filmes que eu vi recentemente. Que é Cop Out, né? É um buddy cop, né? Uma história de 2 policiais que são amigos, são parceiros há 9 anos, mas eles têm perfis diferentes, né? Um é mais sério e o outro é mais louco. Gosta de fazer interrogatórios citando filme. Esse filme, ele eu acho que é o único filme de longa-metragem na carreira do Kevin Smith que ele dirige sem ser ele escrevendo. O que mostra pra mim que o Kevin Smith, ele é um diretor competente. Mas se ele não tá dirigindo o próprio material, fica muito difícil dele ter a liberdade que ele precisa ter. Porque o filme, ele é mal escrito. Ele é uma sombra de um buddy cop movie, assim.
E pior, né? Esse filme, em alguns lugares eu vejo que é 2010, outros lugares eu vejo que é 2009. Mas em 2007 teve Chumbo Grosso, né? Que é o Hot Fuzz, do Edgar Wright, que já tinha feito uma sátira super bem feita aos filmes Buddy Cop. Exatamente. E aí você vai comparar Tiras em Apuros com o Hot Fuzz, não tem. E você ainda contém histórias incríveis, que esse filme praticamente acabou com a vontade de Kevin Smith de fazer filmes, porque ele tinha um relacionamento amistoso com Bruce Willis até esse filme, e nesse filme eles brigaram feio, assim, o Bruce Willis simplesmente não aparecia no horário para fazer as cenas de qualquer jeito, e você vê claramente, isso reflete no filme, ele já tem fama de ser um ator meio preguiçoso, Bruce Willis. Nesse filme ele tá mais preguiçoso do que nunca. Ele claramente não tá com vontade de fazer nenhuma cena. E tem assim, todo conspira contra o filme. E apesar disso, dá pra ver, eu tava lendo algumas críticas em relação ao filme, tem gente que gostou do filme. Tem gente que se você vê um filme assim, sem esperar muita coisa, sem levar ele muito a sério, tem cenas engraçadas. E realmente, há algumas cenas engraçadas no filme. O filme não é um completo lixo, mas ele é muito menos. Ele é mais um num mar de que, se for dizer que ele é um Sessão da Tarde, é menosprezar alguns clássicos da Sessão da Tarde, eu acho. Eu acho que ele é um filme extremamente preguiçoso no final das contas. E por conta disso, o próprio Kevin Smith fala assim, ele desistiu de Hollywood nesse momento, nesse filme. Ele desistiu de fazer filmes comerciais, falou, não é pra mim. Eu agora não quero mais essa pressão de estúdio, não quero mais essa pressão de marketing. Se ele for fazer mais um filme, ele junta dinheiro e faz do próprio bolso, que aí ninguém pode mandar ele fazer qualquer coisa. E aí ele fez, em 2011, ele fez Red State. Qual é o nome em português? Seita Mortal. Seita Mortal, que foi da sua companhia. Ele fez uma companhia para fazer esse filme, e ele, em homenagem ao seu antigo produtor, chama a empresa de Harvey Boys. Que ele, obviamente, teve que mudar hoje em dia por conta... o que eu acho que ele não vai mais voltar a fazer, esse erro. Mas... esse filme é totalmente diferente daquilo que você está acostumado a ver. Você não tem as coisas engraçadas nesse filme. Você tem algumas coisas que retornam na filmografia do Kevin Smith, mas esse filme não é um filme bem diferente daquilo que ele está acostumado a fazer. Sim, ele resolve mexer como um filme de terror. E aí mostra que ele tem capacidade de ser um diretor melhor do que ele tinha mostrado até o momento. Ele tem planos incríveis nesse filme, diversas cenas são filmadas de baixo para cima, mostrando o poder daquele padre. Michael Parks, ele tá insanamente bom nesse filme. Ele é excelente, ele tá excelente no filme. E Red State, eu lembro que foi considerado um sucesso de crítica na época, porque ele é um filme... O John Goodman tá no filme também. Ele consegue atores maravilhosos, pagando pouquíssimo, porque o Kevin Smith não tem dinheiro no bolso para pagar o que realmente esses atores costumam cobrar. E ele consegue, mostrando que ele deve ser um cara muito gente boa em Hollywood, eu acho. Porque ele realmente consegue trazer esses talentos para os filmes dele, fazer as participações especiais. E Red State é diferente de tudo. Foi a primeira vez que eu vi ele tentando fazer um filme de terror, e ele tem um talento para isso. E ele consegue me surpreender da maneira que ele vai matando os personagens no filme. E você fala assim, agora esse vai ser o personagem do filme, então vai ser assim, assim, assado. Ele vai lá e não vai ser desse jeito. Então vai ser do outro jeito. Pá! Então ele vai quebrando essas expectativas dentro do filme, que eu acho que é muito bem feito. O Red State, pra mim, é o melhor filme dele fora do universo cult indie que ele tinha criado até o momento. Também. Eu gostei muito desse filme. Eu achei sensacional. E assim, do que eu li a respeito, o final que o Kevin Smith tinha preparado para o filme, acabou não fazendo por problemas orçamentários, era que realmente as trombetas, desculpa o spoiler, mas as trombetas eram realmente de verdade, sabe? Tipo, ia aparecer um anjo enorme, assim, ia cortar o pastor ao meio, sabe? Eu falei assim, caraca, ia ser muito bom, mas
Não foi esse, e o final é muito legal, né? O final do filme, o filme todo é muito legal. Eu acho que ele tem uma mudança, né? Você até a metade do filme é uma coisa muito tensa, e aí depois vira um filme bem à la Drink no Inferno, né? Você tem mais ou menos 2 filmes, né? É muito bacana, muito bacana. E o John Goodman, Michael Parks, a Melissa Leo também tá bem legal no filme. Sim, as atuações estão todas muito boas. Em geral, algumas vezes, o Kevin Smith, por ser um cara muito gente boa, e às vezes por ele não estar pagando os atores muito bem, ele dá muita liberdade para os atores fazerem o que quiserem. E isso tem seu preço. Você consegue atuações maravilhosas em alguns momentos, em outros momentos isso acaba ficando muito autoindulgente. Não sei se essa expressão existe em português do jeito que eu acho que ela significa, mas basicamente é quando a pessoa se permite demais só porque pode. Não tem ninguém para virar e falar, não tá demais não, vamos dar uma cortada, vamos dar uma alterada que de repente fica um pouco melhor. Falar, tá bom assim. Gostei, não vai me dar muito trabalho, então deixe. No Red State isso parece um pouco mais um pouco mais apurado. Quando ele vai fazer o Tusk, que eu acho que é o filme que ele faz logo em seguida, ele tenta repetir um pouco essa fórmula. Ele também tem essa questão do filme de terror, mas como foi um filme baseado num comentário que ele tinha feito num podcast dele, onde ele estava bem maconhado conversando com o Scott Bozier, onde ele tem a ideia absurda dos leões marinhos. Espera um pouquinho, eu vou perguntar para os ouvintes agora. Vocês sabem a premissa do filme? Vocês lembram do cientista do Centopeia Humana? Pois é, o vilão desse filme, ele quer fazer a mesma coisa que o cientista do Centopeia Humana fez, só que com leões marinhos. Mas a diferença é que, no caso do Tusk, não é um cientista, é um aventureiro, né? É o Michael Parks. Não, era um aventureiro, assim. Era o Michael Parks de novo, que ele encontrou, nas aventuras dele, ele encontrou uma morsa, né? Um leão marinho. Ou uma morsa ou um leão marinho, eu já não sei mais a diferença entre os dois. Preciso de um livro de biologia. E ele meio que se apaixonou por essa morsa. E aí ele tenta, desde então, procurar transformar um ser humano numa morsa para ele poder voltar até aquela relação que ele teve quando isso aconteceu. E ele se torna um serial killer por conta disso. Esse filme, da mesma forma que do mesmo personagem do John Goodman, praticamente, do Red State, você tem o Johnny Depp. O personagem do Johnny Depp no filme, ele é um investigador que está atrás desse serial killer. E o nome dele é Guy Lapointe, não sei como pronuncia, é meio francesado. E o Johnny Depp fez de graça. Ele não recebeu nenhum cachê para estar nesse filme. Ele gostou da ideia, do filme e curtiu participar. A história é bem engraçada nisso, porque o Kevin Smith conheceu o Johnny Depp porque a filha do Kevin Smith, que também está no filme, estuda com a filha do Johnny Depp, né? São amigas de escola. E ela também está no filme. Também está no filme. E ele, com isso, ele fez esse personagem, ele comentou com a esposa que, olha, eu acho que o Johnny Depp seria ótimo fazer esse filme, mas eu nunca vou conseguir contratar ele. Aí a esposa falou, por que você não pergunta pra ele? Você tem o telefone dele? Mas não, sei lá, pega meio mal ligar falando direto com ele com isso. Não custa nada tentar. E ele vai lá e manda uma mensagem, tal, super tranquilo pra ele. Fala, pô, Johnny, não sei das quantas, aqui é o pai da Harley. A gente já se encontrou em alguma reunião de escola e tudo mais. Olha, desculpa de falar com você desse jeito, mas é que eu tô fazendo filme tal e tal. Você sabe que eu faço filme independente, sabe que eu não tenho dinheiro e não sei o que, tarará. E o personagem assim assado, eu achei que talvez você pudesse gostar. Aí o Johnny Depp responde e falou, curti, né? Manda pra mim o roteiro que a gente conversa. E aí ele combinou que ele ia gravar com ele, que todas as cenas dele iam ser gravadas em 1 ou 2 dias no máximo. E ele curtiu a ideia e falou, beleza, faço. E a única coisa que ele recebeu pra fazer o filme, na verdade ele não recebeu nada, foi com que o Kevin Smith contratasse o maquiador dele. Que ele falou assim, olha, você trabalha com esse maquiador aqui, então se você puder pagar o maquiador, tá tudo certo por mim. E aí o Kevin Smith foi e fez o maquiador trabalhar, porque a cada take a verruga do Johnny Depp tá em um lugar diferente. Foi uma ideia do Johnny Depp. Então é isso que eu tava falando. Quando você tem essas participações, com os atores fazendo o que querem,
você acaba perdendo um pouco o foco do filme, às vezes. Então o Tusk, pra mim, eu acho que é menos competente que o Red State, mas eu acho o filme muito bom até aparecer o personagem de Johnny Depp, pra falar a verdade. Eu acho que perde um pouco o ritmo depois disso. E aí depois ele vai pra a continuação, entre aspas, né, aquilo que a gente estava mencionando mais cedo, e as pessoas falam que o sonho do Kevin Smith é fazer essa trilogia, né, a trilogia do Canadá, que seria Tusk, esse filme, Yoga Hosers, e o Moose Jaws, né, que é o nome do filme. O Yoga Hosers é o segundo da trilogia, e nesse filme eu noto uma tentativa do Kevin Smith de trazer alguns elementos lá do Balconista para um filme de terror passado no Canadá, né? Isso. Só que ele fica muito escrachado, né? Porque aí o vilão passa a ser ele mesmo, o pequenininho que entra no cu das pessoas e explode. Assim, claramente faltou alguém para falar para ele menos. Mas as críticas estavam sendo tão negativas com esse filme, mas tão negativas, que quando eu vi, eu falei assim, cara, eu não achei tão absurdo assim. Porque assim, eu tenho uma resistência absurda para filme ruim, né? Eu tinha feito uma lista de filmes ruins que eu vi, assim, Raiders of the Living Dead, Milpitas Monster. Tem um filme que eu vi essa semana que é horroroso, que é Space Zombie Bingo. É horroroso. Aí as pessoas ficam falando, esse é o pior filme da história. Eu falei assim, cara, tem outros filmes. Não, principalmente que o pior filme da história tem nome, se chama O Último Mestre do Ar, dirigido por M. Night Shyamalan. Você não viu. Viu? Você ainda não viu o pior filme da história. Porque pra mim é aquela coisa, alguns filmes são ruins. Pra mim o pior filme não é o filme que necessariamente é ruim. É o filme pretensioso. É o filme que tenta ser alguma coisa, ele tem a pretensão de ser alguma coisa e falha miseravelmente. Pra mim, o Yoga Hosers, ele é exatamente o filme que o Kevin Smith quis fazer. Ele quis fazer um filme escrachado, ele quis fazer um filme pseudo-terror, ele quis botar a filha dele pra trabalhar e a filha de Johnny Depp pra trabalhar. Ele quis se divertir fazendo isso. Então, se você vê o filme com essa ótica de são pessoas querendo se divertir ao fazer um filme, se você embarcar nessa viagem junto, você vai se divertir junto. Se você tá pensando que você vai ver um filme que tá tentando te entreter, você vai sair decepcionado do filme. Ele não tá lá pra te entreter, ele tá lá pra entreter quem tá participando do filme. Eu adoro filme absurdo, né? Uns filmes meio loucos e tal. Então, na medida em que o filme vai se aproximando do clímax e vai ficando cada vez mais doido, eu vou me divertindo. Mas assim, você tem que estar com essa mente que o Kaique falou. Você tem que estar com... Não vai esperando Bebê de Rosemary, por assim dizer. Exatamente. Eu acho que depois disso, ele ficou tão... Eu acho que ele descobriu que o talento dele era mais como podcasters do que como filmmaker. E ele ficou um tempo sem fazer filme. O Yoga Hosers é de que ano? 2016. E ele foi fazer agora, em 2019, ele fez e lançou o Reboot. Até que a carreira dele foi mais estável do que eu imaginava. Eu tinha imaginado que tinha ficado mais tempo parado, mas olhando agora as datas do filme, realmente, ele não parou por muito tempo, não. Ele trabalha pra caramba. Entre o Yoga Hosers e o Reboot, ele faz um segmento do filme de antologia que tem lá na Netflix, que é o Holidays, que aí são vários diretores, cada um pegando um feriado. Sim, e ele fez também... Ele tentou emplacar diversos programas de televisão nesse meio tempo. Comic Book Man, ele fez tinha um programa de entrevista que ele tentou emplacar que durou pouco tempo. Ele chegou a dirigir, ele dirige regularmente episódios de Supergirl e episódios de Flash. Ele participou, isso acho que foi em 2013, do documentário sobre o Super-Homem do Tim Burton. Sim, se eu não me engano, foi a participação dele que fez com que o documentário realmente saísse do chão. O documentário estava tentando ser feito a partir de crowdfunding. Aí o Kevin Smith adorou a ideia e resolveu entrar como produtor também. E aí ele ajudou o crowdfunding e botou mais algum dinheiro em cima para finalizar o documentário. Ele é uma das melhores coisas desse documentário. Quem não viu, olha, vale a pena. Tem no YouTube, a qualidade do vídeo não é lá essas coisas, mas é muito interessante.
Sim, porque ele foi o início e o fim do documentário, no final das contas. Porque o documentário surge a partir do momento que ele começa a contar a história de como foi escrever para o roteiro do filme que nunca existiu. E a partir disso é que o diretor do documentário resolve correr atrás dessa história. E ele conseguiu entrevistar o Tim Burton, conseguiu entrevistar o John Peters, conseguiu entrevistar diversas pessoas envolvidas no documentário. Eu acho que ele só não conseguiu o Nicolas Cage. Agora, falando em Nicolas Cage, eu lembrei, o que deu no Nicolas Cage e no Kevin Smith de botar o nome dos filhos de super-herói? Porque assim, o Nicolas Cage, o nome do filho do Nicolas Cage é Kal-El. E o do Kevin Smith é Harley Quinn, sabe? Pois é, o Kevin Smith, ele é grande fã do Batman, inclusive o podcast dele, que é de bastante sucesso, se chama durante muito tempo Fat Man on Batman, e depois agora mudou de nome, com o Mark Bernardin sendo o co-host dele constante, e aí ele virou Fat Man Beyond, que é outra referência ao Batman, e que é um excelente, eu recomendo esse podcast. É um podcast e é um vídeo e uma série de vídeos no YouTube também, né? Você pode ouvir ou assistir da maneira que você quiser, porque são os dois atrás de um balcão, num bar. O bar ele é filmado Scum and Villainy Cantina, que é um bar temático de, obviamente, Star Wars, mas a gente não pode usar esse nome, porque eles não têm o direito. Mas é de um outro cara esse bar, e ele foi convidado para fazer o podcast lá. E desde então, fazendo podcast com um público ao vivo, mudou muito a vibe do podcast dele. E é um programa excelente. Costuma ter umas 2 horas de duração e cada episódio. E recomendo, porque falam sobre o que está acontecendo na cultura. Tem muita história dos filmes que Kevin Smith criou nesse momento. Você acaba conhecendo a figura do Mark Bernardin, que é um roteirista excelente, que no momento trabalhou em Carnival Row, trabalhou em Treadstone, vai trabalhar agora em Picard, trabalhou em diversos, esteve presente num lado da indústria que o Kevin Smith nunca tinha estado presente até então, que é de estar numa sala com outros roteiristas, né? Os trabalhos do Kevin Smith até então é trabalho muito autoral. Ele senta, escreve e ninguém mete a mão. E estar num writer's room, controlar um writer's room, ou então ser parte de um writer's room, é algo que o Kevin Smith sempre teve dificuldade de fazer. E talvez por conta da experiência dele com o Mark Bernardin e com esses contatos na indústria, ele mudou a visão dele. Ele é obrigado, por conta do Mark Bernardin, a ver coisas como a participação racial, participação de minorias, porque o Mark Bernardin é um escritor negro. Então ele traz para o Kevin Smith uma perspectiva que ele não tinha até então. Ou ele tinha do lado de um homem branco, né? Tipo, de você ter uma visão que não é o lugar de fala, então ele pode falar sobre o assunto, mas ele não sabe o que é viver aquilo ali. E o Mark Bernardin traz essa perspectiva para ele. Então os dois saem ganhando com isso. Os episódios que o Kevin Smith não participa, que o Mark Bernardin faz sozinho e vai trazendo outros convidados, ele chama de Black Man Beyond, que é muito bom também. Em 2019 ele fez o reboot, que a gente já comentou aqui. A história é praticamente idêntica à do Império do Besterol Contra-Ataca. Ao contrário, ele é difícil de definir como bom ou como ruim. Como o Império Besterol Contra-Ataca, se você conhece bem o trabalho e a história de vida do Kevin Smith, se você acompanha ele, você entende todas as referências do filme e você vê o filme como acompanhando a história de alguém, como se fosse acompanhando a história de um amigo seu. Se você está vendo esse filme puramente como entretenimento, eu acho que ele é difícil de acompanhar, porque ele tem alguns problemas de ritmo, ele é muito autoindulgente, de novo, e deixar as cenas um pouco mais longas do que deveriam, mas ao mesmo tempo eu acho que a maior concentração de participação especial por metro quadrado. Você tem uma lista enorme de pessoas querendo participar e aparecendo, e isso traz qualidades e problemas pro filme. Qualidade que é muito legal você tá num filme assim e de repente aparecer o Joe Manganiello fazendo participação especial, o Matt Damon fazendo participação especial, o Ben Affleck fazendo participação especial, o Val Kilmer, a Melissa Benoist,
o Chris Hemsworth, tipo, diversos nomes, você fala assim, caraca, como é que ele consegue isso? É muito legal. Ao mesmo tempo, é impossível você colocar todas essas pessoas ao mesmo tempo no mesmo dia de filmagem. Então, para essas cenas funcionarem, eles têm que fazer vários truques de edição que você tem certeza. Tem um julgamento no meio do filme, onde você tem uns 4 ou 5 atores importantes, que você tem certeza que eles nunca se encontraram para fazer o filme. Então, fica esquisito, o andamento do filme fica esquisito por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, ele, ao contrário do Império do Besterol, onde era uma ode aos filmes do Kevin Smith do passado, esse filme mostra, tá, onde estão esses filmes? Onde estão essas pessoas 20 anos depois? Então ele meio que traz um epílogo para diversas histórias. Então você mostra um pouco do que aconteceu com o Dante, que tá casado e bem de vida, o Brody abriu sua história em quadrinhos e faz o seu e consegue se estabelecer como uma pessoa adulta. O Holden, né, aparece, a definição da história dele pra mim é a mais bonita de todas, porque ele finalmente deixou de ser um cara inseguro e passou a ser o cara que ele deveria ter sido há um tempo atrás, mas como que a história, tudo que passou no Procura CM fez com que ele crescesse como pessoa. E pra mim tem a melhor piada do filme nessa cena. Ele tá falando sobre como ele tá revendo quem ele era em Procura CM e fala assim, eu achava que eu era herói da minha própria história. Eu achava que eu era o Bruce Wayne da minha história. E hoje, depois de ter uma filha, eu vejo que na verdade eu sou o Thomas Wayne. Ou a mãe do Batman, que o nome me escapa agora. Ele dá literalmente uma piscadinha pra câmera nesse momento. Eu não tenho como não rir na cena, porque é isso. Não poderia até acontecer de um jeito diferente. O Ben Affleck está fazendo essa piada nesse momento, eu achei genial. Mas é isso, eu acho que como história... E ao mesmo tempo, mostra pra mim, nesse filme, a grande surpresa pra mim, no reboot, é a Harley Quinn Smith, que ela, até o momento, ela apareceu em diversos pontos, ela fez o Yoga Hosers, que não tá longe de ser um filme mais bem dirigido do mundo, mas ela, como atriz, cresceu demais nesses últimos 2, 3 anos. Ela participou de um filme independente, ela fez uma ponta no filme do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, e nesse filme, no reboot, ela é de longe a melhor atriz no filme, o melhor ator no filme, né? Ela consegue ter um arco de história de transformação ali, que a atuação dela traz uma emoção genuína no filme que você não esperava ter um tipo de emoção genuína. Uma coisa que eu gosto, você falou da piada do Ben Affleck, eu lembrei da piada que ela faz com o Kevin Smith, né? Tem uma hora que a personagem dela encontra o Kevin Smith, ela vai bater no Kevin Smith porque ela diz, só sabe botar filha nos filmes dele. Eu odeio esse cara, ele força a filha dele a aparecer em todos os filmes dele. É muito bom. Pois é esse tipo de piada. Você vai assistir esse filme, você tem que assistir os episódios de cada piada e não necessariamente a história do filme como um todo. E a única coisa que traz a história, que faz a história do filme valer a pena, pra mim, é a personagem da Harley Quinn Smith. Sim, o relacionamento dela que ela vai ter com o Jay. Exatamente. E a maneira que ela atua, eu acho tão verdadeira que pra mim, assim, me surpreendeu, assim, me pegou totalmente de surpresa. Eu achava que ia ser uma atuação meio forçada, achava que era ruim, porque, assim, a referência que eu tinha dela é de Yoga Hosers e de participações pequenas. E não, ela tem realmente potencial. Tomara que o fato dela ter essa relação tão próxima do Kevin Smith não atrapalhe ela na carreira dela mais do que ajude. Porque eu acho que ela tem potencial de ser uma atriz de verdade, digamos assim, né? No sentido de participar e atuar. De participar e atuar de filmes que não sejam só de favor. Que não sejam só porque ela conhece alguém que conhece alguém. E espero que... Eu torço por uma carreira mais positiva para ela. Gente, eu acho que foi isso. A gente conseguiu falar da filmografia, pelo menos dos longas dele. Como um todo, na carreira dele, o que você espera? Assim, qual o filme que você, de todos eles, que você mais recomendaria? Eu iria pro Balconista ou Dogma. Dogma, assim como você falou lá atrás, né? Dogma foi minha droga de entrada pro Kevin Smith. Foi o filme que
Eu já tinha ouvido falar, ainda mais que, assim, meu pai era dono de locadora, então tava sempre falando, né, do Barrados no Shopping, tava falando do Balconista, mas o primeiro que eu vi foi Dogma. E depois eu fui assistir o Balconista, eu acho que esses dois são bem legais, e minha terceira opção seria A Seita Mortal, eu acho. Pois é, eu acho que o que eu mais recomendaria seria o Dogma, certamente. Mas eu acho que o meu favorito, que mora no meu coração, ainda é o Barrado no Shopping. Eu acho que é o que eu mais me identifico, no final das contas. Pra mim, o Barrado no Shopping tem a melhor piada que eu já vi em filmes da minha vida, que é a do barco à vela. Look, it's a sailboat. Bem, vamos encerrar, porque eu acho que o episódio tá com mais de 1 hora. Mas olha, foi muito bacana. Sim, é muito bom. Gosto muito de conversar sobre o trabalho do Kevin Smith. Gosto de trazer tentar trazer mais integrantes para essa seita. Que não é mortal. Mas assim, e é isso. Eu acho que o que é o mais legal dele é justamente por não ser um diretor de só sucesso. Não é virar e falar assim, olha, é o cara mais genial do mundo. Não é. Mas certamente é um cara que influencia de uma maneira muito, muito indireta de diversas formas no cinema. E você consegue sentir levemente representado em diversos trabalhos dele. E no mundo onde você tem... É cada vez mais difícil você encontrar pessoas fazendo trabalhos originais e sendo lançados. É sempre bom você rever um pouco de originalidade, um pouco de trabalho mais pessoal, assim. Então, Kaique, se algum dos nossos ouvintes quiser entrar em contato com você, qual é a forma? Você tem algum meio de contato? Olha, você pode me encontrar no Twitter, no @Kaique83. Estou no Instagram também, @Kaique83. E eu costumo postar sobre coisas aleatórias. Eu não tenho postado tanto sobre cinema nesses canais, mas comentários de hockey, de um pouco de cinema, de Oscars, estou por ali. Vamos, e a gente vai falando. Você pode entrar em contato conosco no e-mail podcast.cego@gmail.com. Você pode visitar nossa página no Facebook. Não esqueça de mandar sugestões, críticas, elogios e compartilhar com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareto, eu sou o Thiago. E eu sou o Kaique, agradeço muito pelo convite. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes sobre outros assuntos também. E esse foi o podcast.cego. $15, little man. Put that shit in my hand. Nong, 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 nong.